Eu acredito que ele pode ser algo maior que a Magnitsky, viu? Maior que a Magnitsky? Sim. Porque já envolve segurança nacional, né? Paulo, qual que é a visão de vocês? É sempre trazer a macroeconomia, tudo que acontece nos Estados Unidos, no mundo, de uma maneira simples, né? Sim. Desmistificando ali o... Porque assim, o que acontece? No Brasil, durante muito tempo, quando a gente fala de... Até isso ainda tem, né? Bastante. Mas quando a gente fala de política, olha somente para a política nacional. E quando a gente olha para relações internacionais, diplomacia, na verdade é da onde vem tudo que está acontecendo aqui internamente, em boa medida. E os vetores que a gente tem, geralmente, é o correspondente lá da Globo News, ou do Jornal Nacional, Sim. que já é uma visão enviesada de outras agências de notícias e que você não tem uma clareza do que está acontecendo. E quando bate aqui dentro do Brasil, a coisa piora. Porque mesmo nós, assim, vamos colocar que estamos mais de um lado no espectro conservador, politicamente, eleitoralmente mais à direita, você acaba levando esse jogo de esquerda e direita para dentro do cenário externo. E não funciona. Aí é o que eu falo, a gente tem um jargão lá no PH Vox, geopolítica não é linear. Se você for olhar política internacional totalmente com viés de esquerda e direita, você não consegue compreender a realidade. Só a gente pegar a relação, por exemplo, França e Estados Unidos hoje, Reino Unido e Estados Unidos. O Reino Unido tem um governo trabalhista de esquerda, a França tem um governo de esquerda com Macron, e o Trump, que o pessoal fala que é a ultra power blaster mega direita. Como é que existe essa relação e como que hoje a França está trabalhando tanto para estar nas graças dos Estados Unidos? Se você for olhar, não, mas é porque a esquerda todo mundo é amigo, a direita todo mundo é inimigo, você não entende. Até mesmo dentro da própria direita. Se a gente for pegar setores da direita europeia, você tem divisões ali dentro. Então, é aí que entra o nome do canal, né? PH Vox Geopolítica Descomplicada. A gente descomplica e desmistifica isso, né? Porque uma coisa é eu pegar e falar assim, olha, o Trump ligou pro Lula. Beleza, o Trump ligou pro Lula, aí você vê um monte de narrativa, química pra aqui, pra lá e tal. Mas o que isso significa na prática? Sim. Diplomaticamente, quais são os interesses que tem de cada lado, né? E aí, quando a gente vai olhar, o discurso é muito vazio. Eu tenho dito nos últimos dias, nas últimas semanas, que o problema, quando a gente fala de política externa, não tem na grande mídia praticamente ninguém competente, na grande mídia, para comentar esses temas. Só tem um cara que eu respeito. Não é que eu concorde com ele, que eu acho que ele é lindo. Não é isso. Mas eu respeito, porque ele faz um trabalho sério. Que é o comentarista da CNN, o Lorival Santana. É o único. É o único que faz um trabalho assim, sério, cara, nesse aspecto. Todos os outros, eles estão trabalhando sempre com viés de confirmação, né? É uma coisa que chega assusta. O Guga Chakra, ele andou tentando entrar no prumo, né? Mas depois que houve no dia que o Trump comentou do Lula lá na ONU, aí ele voltou pro modo Guga Chakra de sempre, infelizmente, né? Mas, assim, de verdade, isso é um grande problema. Porque fica tudo um viés de confirmação. E a gente tem que tomar cuidado. Sim, com Porque, certeza. por exemplo, cara, olha, eu acompanho o Trump, a gente tava até falando nos bastidores, eu acompanho o Trump há pelo menos 8, 9 anos, desde 2015, mais ou menos. Cara, já cobri 2 eleições, uma dele lá em loco. Já, cara, cansei de ver discurso do Trump, analisar documento e tal. Cara, o Trump não tá certo em tudo, igual o boné dele fala. Né? Ele tem um boneco que fala, né? Trump is right about everything. Não tá. Não é assim. Não é assim. E o Trump erra também. E você precisa saber olhar esses cenários. Um erro que o presidente dos Estados Unidos comete, como que ele impacta dentro da Europa? Como que ele impacta no Oriente Médio? Como que ele impacta aqui? Quais são os acertos? Então, assim, é você fazer análise geopolítica e de relações internacionais, tanto de soft quanto hard power, de maneira fria. É diferente do que eu gosto, do que eu quero, do que eu acredito. Mas senão você não consegue. Porque se você for olhar pelo viés da militância, que é o que a maioria faz, dos dois lados, você não consegue compreender a realidade, vira torcida. E você só vê teoria, né, da conspiração, né? Exatamente. Nossa, o Trump falou que deu química, porque a química ele significa o quê?
Significa ele começa a distorcer algumas coisas, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, esse episódio aí tem muita coisa que dá pra comentar, entendeu? Ô, Paulo, eu queria que você falasse do caso do Felipe Martins, né? O Chiquini, ele é um advogado bem incisivo, ele já foi lá no programa? Não, mas a colega dele tava lá hoje. Legal. No PH Vox, eu tenho um contato também do pessoal que consegue falar com ele lá. Ele é um advogado muito bom, gosto muito dele, né? Ele até tá despontando pra Senado lá no Paraná. E ele é bem incisivo, né? Ele fala bastante ali do caso do Felipe Martins. Vai pra OAB, cara. Vai ser presidente da OAB, sai do Senado, né? Ele tá querendo sair pro Senado. Ele acabou crescendo muito nas redes sociais. Você acha que ali foi uma super injustiça que tá acontecendo com ele ou não? Qual que é a sua visão ali do Cara, assim, caso? eu conheço o Felipe muito antes de ele virar assessor. Você conhecia ele antes? Conhecia o Felipe. Ele era um dos principais, assim, não dos principais, mas ele era um aluno bastante proeminente do professor Olavo de Carvalho, né? Então, eu conheço ele desse meio já antes, né? De conversar, de trocar mensagens e tudo mais. Eu conheço o Felipe, acho que desde 2016, mais ou menos, 17. E o Felipe, cara, ele é um cara, velho, super simples, assim, de trato fácil. Dificilmente você vai conseguir encaixar o que estão tentando colocar do Felipe Martins ali. Só que eu acho que passa por dois grandes problemas aí, o que a gente tem. Primeiro que, por ele ser um assessor próximo, muito próximo, ele era o que o Celso Amorim hoje do Lula, o Felipe, ele era do Bolsonaro. E ele tinha um conhecimento de política externa enorme. Só que, quando o Felipe chegou ali na metade do governo Bolsonaro, ele foi isolado pela ala militar. Então, ele permaneceu no governo, mas ele estava isolado ali dentro. É tanto que o último ano e meio da política externa do governo Bolsonaro foi muito ruim. Foi muito ruim em vários aspectos. E quem estava tocando isso já eram outras pessoas, né? Depois que o Ernesto sai do governo Bolsonaro, a gente tem um problema ali. E você tinha muitas pessoas que queriam ver o Felipe pelas costas dentro do governo Bolsonaro. Caramba. Isso aqui não é achismo, tá? Isso é informação, eu tô dizendo. Não eram poucas as pessoas. A gente conversa, eu tenho contatos na diplomacia, né? Que a gente, por conta da minha atuação, você vai conversando, conhece pessoas no campo diplomático. O Felipe estava isolado. E aí você tem esses dois fatores, porque de um lado, a perseguição que a gente está vendo com ele, que vem do campo da área jurídica, é por conta da proximidade que ele tinha, queriam que ele delatasse. E aí tem todo o caso que a doutora Ana Scheffer acabou de dar uma entrevista lá no PH Vox, né? Terminou, tem coisa de 1 hora. Ela faz o passo a passo cronológico de como toda aquela entrada que foi posta lá no Departamento de Fronteira americano, ela foi falseada. E não foi uma vez, foi 2 vezes. 2 vezes ainda? 2 vezes. Ela dá todos esses detalhes lá na entrevista. É fantástico, cara. Eu recomendo assistir, Luan. E quem tá assistindo também, porque é muito reveladora a entrevista que ela dá. E uma entrevista técnica. Uma entrevista técnica, com dados, mostrando com quem falou, quando, por quê, depois de quantos dias a coisa que não existia de repente apareceu, aí some, volta. Então, assim, é algo que está muito mal explicado. E a gente parte do pressuposto, porque a gente fica discutindo, mas ele entrou ou não entrou, mas se ele tivesse entrado, qual seria o problema? Qual é o crime que está envolvido no Felipe Martins ter ido para os Estados Unidos? Ele não foi, o que piora a situação. Porque ele foi preso, né? Há alegação de que ele foi torturado, houve tortura psicológica. Ele ainda está sendo processado e com tornozeleira eletrônica. Né? E queriam que ele delatasse, e isso está nos autos do processo, tem um vídeo, não estou inventando. No vídeo ele fala, não delatei porque não tenho que delatar. Como é que eu vou falar de... qual vai ser a minha consciência se eu inventar a coisa de uma coisa que eu não vi, que eu não presenciei para poder me safar? Né? E aí isso coloca em xeque muita coisa. E aí, por outro lado, por que eu comecei falando que o Felipe estava isolado? A gente está ouvindo, aí eu não tenho informação, mas a gente está ouvindo de algumas pessoas que tem gente também dentro da direita que quer abafar o caso do Felipe Martins. Eu não sei, não tenho nenhuma informação de verdade de quem seriam essas pessoas, o porquê, como, quando, onde. Eu só tô
É fofoca, vamos dizer, rádio peão que tá rolando, mas estão aventando isso. Eu não acho estranho. Por quê? Porque o Felipe, ele era, de certa forma, prejudicial ao que foi a segunda fase do governo Bolsonaro, com o ministro Ramos, sabe? Com o Garanhão e com outras pessoas que tinha ali, né? E essa parte mais positivista da segunda, depois ali que tem a troca ministerial, principalmente a saída do Ernesto e tudo mais, muita coisa mudou. Então, o Felipe, ele foi resistindo ali dentro, e eu não sei, talvez para ele tivesse sido melhor ter saído naquele momento também. Aí eu já não sei por que ele ficou ou não, né? Sim. Quando ele assume o cargo, eu troquei e conversei com ele raríssimas vezes, porque até para não ficar uma relação promíscua, vamos colocar assim, né? Ele tinha um papel ali, então quando tinha alguma questão de dados, de informações, nada sensível, falava com o Felipe, né? Mas nunca eu deixei ele lá, não fiquei parasitando em torno, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, mas eu acho que ele deveria ter saído, cara, também naquela época. Seria o melhor pra ele. Essa é uma opinião pessoal. Poderia já ter saído, né? Ele poderia ter saído naquela época também. Eu acho que seria melhor pra ele até. E, Paulo, é muito grave, né? Ter uma fraude lá nos Estados Unidos pra prejudicar uma pessoa do governo daqui do Brasil. Não, o que é pior, Luan, é que essa alegada fraude, né? A gente... Sim. Então, eu vou pegar o que a advogada Ana Scheffer falou agora há pouco lá no PH Vox. O Ivan e o Sr. Sepúlveda conduziram a entrevista. Ela falou que o CBP já tem o nome de quem foi que fez esse input falso dos dados. Mas qual que é a questão? Ele está... O funcionário? Ela funcionário. Só que está classified, né? Está classificado o documento. Que é quando a gente pega em filme, você tem lá o documento, só que tem algumas tarjas pretas em cima de alguns pontos. Então tá assim... a denominação é classified, né? Tá classificado. Então agora eles estão com um processo lá dentro dos Estados Unidos para tirar essa classificação. Né? Que é o quê? Esses nomes aparecerem. Então o governo americano já tem o nome da pessoa. E essa pessoa ela vai ter que responder. Eu acho que eles só não desclassificaram esse documento ainda porque deve estar rolando o processo interno com essa pessoa. A cariação, entender o porquê, saber se essa pessoa é culpada. Na hora que se essa pessoa for culpada mesmo e estiver envolvida em algum esquema, meu amigo, a gente tem um problema muito sério. E aí talvez a coisa não fique tão grave quanto poderia por conta do tempo. Porque assim, depois do atentado de 2001, das Torres Gêmeas, o Departamento de Fronteira e todo o sistema de segurança de aviação dos Estados Unidos é impecável. E você ter uma pessoa que vai lá e faz uma entrada falsa por 2 vezes, não foi uma como foi feito, cara, isso significa risco de segurança nacional aos Estados Unidos. E lá não é igual aqui no Brasil. Que não dá nada. Que não dá nada, não. Lá isso é algo muito sério. Muito sério. Então, a pessoa que fez isso, cara, se for um brasileiro que imigrou pra lá, tem green card ou tem cidadania, meu, esse cara tá... Vai perder, vai tudo. Perder tudo. Vai receber, assim, uma pena pesada. Só que poderia ser pior. Por quê? Existe todo um imbróglio na questão da fronteira. E o primeiro ato que o Trump fez, quando ele assumiu a presidência, no discurso de posse, no final do discurso de posse dele, ele falou: estou declarando emergência nacional na questão da fronteira americana. O que o Trump fez? Você tem um espaço, tá, em todo o porto de entrada e toda a fronteira, e isso inclui esse departamento de fronteira, e ele respondia a um órgão dentro dos Estados Unidos. O Trump transformou isso em zona militar. Ou seja, você está na fronteira 500 metros, se eu não estou enganado, 500 ou são 600 metros da linha de fronteira para frente, é área militar. Está sob supervisão do Pentágono. Então, se isso tivesse sido feito já na administração Trump com isso, seria violação militar, meu amigo. Nossa, você imagina o tamanho do problema que seria? Pode ser que eles tentem classificar de alguma forma com isso? Não sei, pode ser que sim. Mas só pra gente entender o tamanho do problema que é isso. E aí, na hora que essa investigação bater, a gente vai ter a reciprocidade pra cá.
o governo americano aí vai fazer o certo, né? Vai entrar em contato com as autoridades brasileiras, vai notificar, vai falar que, olha, tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa, a gente precisa que vocês investiguem, como deveria ter sido feito, né? No caso da Flávia Magalhães. Sim. E não foi, tá? Então, cara, é uma situação bem complexa e eu acho que vai dar pano pra manga ainda pra muita coisa. Esse caso do Felipe Martins, eu acredito que ele pode ser algo maior que a Magnitsky, viu? Maior que a Magnitsky? Sim. Porque já envolve segurança nacional, né? Segurança Nacional Americana. E assim... Pode falar. Não, e se tiver alguém aqui do Brasil que... Porque assim, alguém queria ele preso, né? Uhum. A gente pode aqui... Elocubrar. Porque ninguém iria colocar o meu nome lá, Luan Onofre, na fronteira. Alguém queria ele lá pra pressionar alguma coisa com ele aqui. E essa pessoa, exemplo, se for uma pessoa até do governo, o governo dos Estados Unidos pode mandar prender aqui alguém do governo, alguém grande, assim, de alto escalão ou não? Pode, mas não pode prender. Eu vou explicar. O que acontece? Se eles comprovarem esse crime, eles podem fazer o pedido para essa pessoa entrar na lista vermelha da Interpol. Existe a possibilidade muito séria da Interpol acatar. Porque se tiver os dados factuais, e assim, nos Estados Unidos novamente, não é síndrome de vira-lata, mas é que tem países que são sérios nessas questões. Não estou dizendo que não acontecem erros. Sim. Mas nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, a justiça funciona. E você lá tem a presunção de boa-fé. Então, o que acontece? O governo americano ele vai reunir provas até o último ponto para não restar dúvida para poder fazer alguma coisa. Aqui fica o pessoal, mas por que o Trump colocou a Magnitsky por conta de uma versão que o Eduardo contou? Cara, parece, então, assim, né? É você tratar querer tratar o homem mais influente do mundo, poderoso como um otário. Então, assim, é uma babaquice você falar isso. E quando a gente olha o histórico, é tudo narrativa. Você pega o histórico, a questão para a aplicação da Magnitsky começou em 2023. O Biden era presidente. Comissões dentro do Capitólio, né, que é o Congresso americano, estavam investigando a questão, né, os republicanos estavam investigando. A primeira comitiva de brasileiros ficou pro lado de fora, os democratas não deixaram eles entrar no prédio. Aí o pessoal aqui ficou tirando sarro e falando um monte. Naquela época tem vídeo falando, olha, pessoal, até a própria direita. Achou que não ia dar nada. Não, ficou tirando sarro dos deputados. A Bia Kicis estava lá, acho que o Zé Trovão tava o Van Hatten. Eu não lembro todos os deputados que estavam. Acho que o Nicolas estava. Eu não lembro todos. Posso até estar falando algum aqui, mas certeza que eu sei que estava a Bia Kicis e o Zé Trovão. Esses eu tenho certeza o Van Hatten também. E eu falei na época, isso daqui é muito importante. Quem não tá percebendo isso daqui vai vir lá na frente. Mas por quê? Porque eu acompanho a política americana. Eu e o Ivan Clever, cara, assim, a gente vive, eu tenho um livro escrito sobre como é um dos meandros da política interna americana, de como que o Soros tomou o Partido Democrata e tudo mais, então a gente sabe como é que funciona o processo. E a coisa foi indo, ou foi fundo, foi indo, e chegou onde chegou. Só que quando chegou na mesa do Trump, já tinha 2 anos de investigação antes do Trump ter certeza que voltaria a ser presidente ou não. Entende? Então, assim, já é um trabalho feito de muito tempo. Então, a gente tem todo esse cenário. E para isso chegar, por exemplo, a entrar na lista vermelha da Interpol, eles vão estar com dados muito mais tangíveis. Não vai ser como tentaram colocar o Alan dos Santos, por exemplo. Que a própria Interpol não aceitou. Por quê? Aí eu já vi algumas pessoas assim, mas o chefe da Interpol é amigo do Moraes. Se fosse o Alan, tava na lista vermelha. Entende? Se a coisa fosse desse jeito. Agora, é possível colocar autoridades? Sim. E os Estados Unidos estão demonstrando isso.